Olá, gente, pessoal de Volta Redonda, da Bienal, Instituto da Gás, muito obrigada, primeiro, por terem me convidado para estar aqui com vocês, né, nesse novo formato, hoje o formato gravação, que é um formato que a gente ainda não está habituado, né? Então, assim, estou aqui de longe, estou da minha casa, do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer muito a Marinês, Márcia, toda a equipe do Instituto da Gás que realiza a Bienal do Livro de Volta Redonda há anos e eu acompanho de perto há muito tempo, né? Minhas parceiras, muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, então, meu nome é Renata Costa, eu sou ex-secretária do Plano Nacional do Livro Leitura, que culminou na nossa Lei Castilho, né, a Lei 13.696, de 2018. Então, a gente hoje tem um marco histórico no país. Nunca antes na história do país houve uma lei que tratasse do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas, do mercado editorial, reunindo todas as cadeias do livro numa única lei. Isso é muito importante. Mas antes disso, né, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre literatura, internet e comunidade. Né, o que isso tem a ver com esse universo, com essa grande pauta que é a pauta do livro da leitura e que se tornou parte assim, integrante da minha vida, né? É a minha luta e por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Eu vou então chegar um pouquinho para trás, antes do PNLL, para poder contar para vocês sobre essa caminhada. Né? Eu tenho um início de trajetória no livro, na leitura, do outro lado, né? Que a gente costuma dizer do outro lado do balcão, que é o mercado editorial e livreiro. Então, eu fui livreira durante muito tempo, trabalhei com o mercado editorial durante muito tempo. Eu costumo dizer que a gente, quando trabalha com o livro no mercado editorial livreiro, a gente trabalha com leitores, com leitores. Né? Quando você entra numa livraria para comprar um livro, você quer dar um livro de presente para alguém, enfim, você tem aquele desejo ou de ter aquela leitura para si, ou para dar de presente, para presentear alguém, entendendo a importância do livro na vida das pessoas, né? De transformação social, pensamento crítico e tudo mais. Essa era o formato que eu vivia lá atrás, há muitos anos. Depois, quando eu fui para o poder público, e eu fui trabalhar com bibliotecas, eu comecei a trabalhar, então, com pessoas que não são leitoras. E aí aquilo foi uma chave virada, assim, na minha cabeça, porque era um outro mundo, né? Era um mundo onde era importante o fomento à leitura, né? O fomento à literatura, entendendo a literatura como um direito humano. Então, a lógica era completamente diferente daquilo tudo que eu já tinha vivido antes. Então, eu trabalhei no Estado, na Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, onde conheci o Instituto da Gás e a Bienal do Livro de Volta Redonda. E ali a gente trabalhava, né, eu, claro, né, coordenando o sistema, mas uma equipe coordenando ações de fomento em mais de 400 bibliotecas públicas e comunitárias no estado inteiro, bibliotecas municipais, né, era o nosso foco, especialmente no interior. Quando a gente começou a trabalhar com essa lógica das bibliotecas públicas, né, só para vocês poderem entender de onde que a gente está falando, o sistema estadual de bibliotecas ele existe em todo o Brasil. Todos os estados possuem um sistema estadual de bibliotecas que são ligados ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que hoje fica alocado dentro do Departamento do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. E então, ou seja, o SNBP, né, que é o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, trabalha as ações junto aos estados com os seus sistemas estaduais de bibliotecas públicas.
Então, nos estados, né, a contar, claro, né, que o nosso estado é um estado pequeno, relativamente pequeno comparado a outros, como Minas Gerais, que tem 853 municípios, né, São Paulo também são mais de 400 municípios, a gente conseguiu, pelo Rio de Janeiro, trabalhar também com as bibliotecas comunitárias. E isso foi incrível, porque a gente também começou a descobrir um novo mundo, que era o mundo da mediação de leitura, do fomento, num formato em que não, em que a biblioteca pública muitas vezes não entra, né? Os formatos elas se complementam, e a biblioteca comunitária ela existe muitas vezes onde o poder público não chega. E aquilo era uma novidade assim para a gente, né? Eu lembro que uma das primeiras viagens, encontros com os meus colegas coordenadores dos outros sistemas estaduais, eles não trabalhavam com as bibliotecas comunitárias, né? E aí eu levei assim, olha, gente, eu tenho um mapa aqui do estado do Rio de Janeiro para poder apresentar para vocês, e esse mapa, ele contempla 150 e poucas, eram 154, se não me falha a memória, lá atrás, bibliotecas públicas municipais. Olha, chegou alguém aqui. 200 e tantas bibliotecas comunitárias, além das bibliotecas prisionais, as bibliotecas do Degase, que é o lugar das medidas socioeducativas, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, e outros estados têm outros nomes. E a gente começa, então, a trabalhar com essas bibliotecas comunitárias no mesmo formato que a gente trabalhava com as públicas. Então, quando a gente comprava acervo para modernizar e atualizar o acervo nas bibliotecas, eram para as públicas e para as comunitárias. As formações, as oficinas, as ações, os encontros, tudo a gente fazia num modo de reunir, né, e misturar esse caldo, assim, né? Muitas vezes a gente ia em encontros no interior do estado, apenas para ouvir, para juntar, para que bibliotecas públicas e comunitárias pudessem conversar entre si e falar sobre suas práticas, sobre seus saberes, sobre seus fazeres, como é que a gente conseguiria trazer as crianças, os jovens, as pessoas que tinham as suas formações leitoras das bibliotecas comunitárias para as públicas. Em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a biblioteca pública ela fica no centro da cidade, né? E a biblioteca comunitária ela passa muitas vezes por áreas rurais, né? por locais onde, em distritos daquele município, onde fica longe a biblioteca pública. Então, as pessoas não acessam. E aí a gente começa ali a entender qual a importância daquilo, qual a importância daquela biblioteca comunitária estar ali, fomentando a leitura, que é a nossa causa, né? Que é a causa do povo do livro, né? Como a gente costuma dizer. Pois bem, nesse período, a gente entendeu que esses 3 tópicos, né, que a gente está falando hoje dessa mesa, né, que é a literatura, a internet, né, a conexão e a comunidade, como é que isso tudo juntos conseguem transformar uma realidade, realizar a transformação social de um lugar, de uma comunidade. Aí eu estou falando comunidade não no sentido que a gente, em muitos lugares aqui do Rio, a gente chama de favelas, mas comunidades mesmo, a comunidade no entorno daquele lugar. Essa mágica é incrível. E aí a gente começa a trabalhar nesse formato, com essas bibliotecas, entendendo a importância das conexões, né? Muitas vezes em palestras as pessoas perguntavam assim para mim, bom, a gente tem um entendimento de que a internet seria inimiga do livro, ou inimiga do livro da biblioteca, assim como muita gente ainda tinha, já há alguns anos, um temor em relação
ao livro digital, meu Deus, o livro físico vai morrer, não vai? Em todo lugar, eu comecei a entender não, que não, que, que a conexão, a conectividade, a internet, tudo isso pode ser aliado do fomento à leitura. Pelo contrário, hoje a gente tem os smartphones, por exemplo, que acessam livros, programas de leitura digital, né? Tem um exemplo de programas de leitura digital infantil. Tive um exemplo, lembrei agora de um exemplo da Bamboleio, né? Da querida Padmini, que é um aplicativo de livros infantis, de literatura infantil, e é uma espécie de streaming, né? De literário infantil, onde os pais começam a ler com os seus filhos a partir daquele celular, enfim, daquele dispositivo eletrônico. E no caso dos jovens, assim, em relação à internet, eu tenho um pensamento, assim, uma lógica de que a gente tem que cada vez mais trabalhar isso como, de fato, um aliado. Eu prestei consultoria durante um tempo, alguns anos, para uma organização não governamental, uma ONG chamada Recode, que é uma ONG de tecnologia. Ela é uma ONG que entende que é necessário levar a conectividade, a internet, as formações, os cursos para as periferias, né? Então, ela trabalha com jovens das periferias. E aí, o que acontece? Em um determinado momento, essa ONG, ela recebe, ela ganha um edital, ela se inscreve no edital da Fundação Bill e Melinda Gates, que na época trabalhava com bibliotecas nos países em desenvolvimento. Ela ganha esse edital, então ela recebe um recurso da Fundação Bill Gates para trabalhar com bibliotecas, mas a lógica delas é jovem internet. Então, como é que a gente conseguiu transformar aquilo num programa que, na época, inclusive, se chamava Se Conecta Biblioteca, em parceria com os sistemas estaduais de bibliotecas, né, porque eles precisavam nos ouvir, já que o modus operandi deles era outro, e nós conseguimos construir um programa em que havia conexão, havia a formação desses jovens, mas não apenas dentro de ONGs parceiras ou de instituições parceiras, mas também dentro das bibliotecas. Só que, para que isso acontecesse, a biblioteca precisava passar por uma trilha de formação para poder trabalhar com esses jovens e trazer esse jovem para dentro da biblioteca, a partir das formações, a partir de novos formatos de existência de uma biblioteca. Foi muito bonito, muito bonito. A gente tem uma gama assim, de exemplos de bibliotecas que trabalhavam as suas conexões e trabalhavam com seus jovens a partir de vamos fazer uma oficina de produção de aplicativos, né? Como você começa a trabalhar para que a sua iniciativa atinja, via redes sociais, né, determinado público. Então, você começa a montar uma trilha e abre um nicho de trabalho, por exemplo, para muitos jovens que não teriam essa oportunidade. Na Recode, por exemplo, né, voltando para essa ONG, a gente, como um dos patrocinadores deles é a Microsoft, em muitos cursos de formação dessa ONG, isso acontece ainda hoje, a gente tem aí eles recebem, né, os jovens que fazem esse curso, eles recebem um certificado da Microsoft. Isso é bacana demais para compor um currículo, por exemplo. Isso pode acontecer dentro de uma biblioteca. E aí, esses periféricos, né, em torno do livro, meu Deus, mas a biblioteca não vai mais servir simplesmente a busca, né, de pesquisa e leitura. Não, o livro está lá, o livro é o fim, é onde a gente quer que aquele jovem chegue.
Mas para que ele chegue ali, muitas vezes a gente precisa dar outros caminhos para ele também. Então, acredito muito, muito, muito que a internet ela pode ser e deve ser uma aliada da leitura e dos livros, enquanto pessoa que caminhou, né, falando de mim, assim, né, que caminhou aí por esse Brasil, fomentando a leitura nesse espaço. E muitas bibliotecas públicas e comunitárias entenderam isso também. Então, de fato, o livro e a internet podem ser parceiros e não a gente tratar aquilo como meu Deus do céu, virou o século e a internet está aí e vai acabar com tudo. Não, a gente não precisa trabalhar dessa forma. Pois bem, com isso tudo, com essa trajetória, pensando nas políticas públicas do livro da leitura, pensando nas políticas públicas das bibliotecas públicas e das comunitárias, em determinado momento, eu fui convidada, então, para compor a Secretaria Executiva do PNLL, né, que é o Plano Nacional do Livro e Leitura, muito também por conta das ações que a gente fazia aqui no Estado para a construção do nosso plano estadual do livro e leitura, bibliotecas, e dos planos municipais, estado afora. Hoje a gente tem o município de Nova Iguaçu, que é o único município, por enquanto, que já possui a sua lei, com a sua dotação orçamentária, com tudo que a gente precisa para poder fazer com que o poder público, tanto o legislativo quanto o executivo, possam tratar e trabalhar bibliotecas escolares, escolas, bibliotecas públicas, o mercado editorial, o aquecimento do mercado editorial. Hoje, em Nova Iguaçu, a gente tem um exemplo bacana. No Brasil, a gente tem outros exemplos de planos municipais do livro da leitura, como Juína, por exemplo, lá no interior do Mato Grosso, que eles fazem um trabalho, a cidade ela respira livros, ela respira literatura. É incrível quando a gente viaja e começa a conhecer esses espaços, sabe? Então, a partir daí, eu tive esse convite para o PNLL, para o Plano Nacional do Livro da Leitura. O plano, ele estava pronto, né? José Castilho, né, o nosso mestre das políticas públicas do Livro da Leitura, ele tinha sido secretário do PNLL antes de mim, durante muito tempo. Ele construiu, né, a 1000 mãos, mas sob a batuta dele, né, o PNLL, rodando o país inteiro, com plenárias de escuta da população de todos os lugares, para que aquele plano fosse um plano macro, fosse um plano que contemplasse as diferenças regionais, e etc. Então, quando eu assumo essa missão, ela vem com um plano que já estava pronto, que José Castilho tinha entregue nas mãos da então senadora Fátima Bezerra, hoje governadora do Rio Grande do Norte, e a única mulher governadora do país, inclusive, e o plano estava pronto. Ela tinha construído, junto com a sua equipe, né, e junto com o conselho que compõe o PNLL, um projeto de lei, e era um projeto de lei que instituía a Política Nacional de Leitura e Escrita. Então, aí do PNLL, para quando vira política, essa sigla ela vem nesse novo formato PNLE. Então, meu trabalho ali, gente, era estar junto ao legislativo durante quase 100% do tempo. Os anos que eu passei como secretária do PNLL foi entrando e saindo do Congresso Nacional, né? Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados Federais, Senado Federal, para poder entender onde é que estavam os entraves que aquele projeto de lei precisava avançar com a celeridade que a gente precisava que aquilo acontecesse. A gente está falando aí de 2017, o ano seguinte seria um ano eleitoral, né, de eleições para presidente. A gente não sabia o que ia acontecer naquele momento, e aí a gente precisava correr antes que aquele 2018 acontecesse. Então, esse foi um trabalho, assim, que para mim foi uma escola, foi incrível, né?
de trabalhar com o Legislativo Nacional, discutir com todos os deputados, aonde quer que aquele projeto de lei estava, em qual comissão, está na Comissão de Educação, está na Comissão de Cultura, está na CCJ, quem são os deputados que compõem essas comissões? E aí o meu trabalho era esse, ir até lá, conversar com aquelas pessoas e dizer, olha, a gente tem um projeto de lei aqui, o que está faltando para ele seguir, para entrar na votação dentro dessa comissão e ele seguir o caminho dele? E assim foi. Então, em meados de 2018, o plano chega, a lei, né, o projeto de lei chega até a última comissão e vai para a sanção, e essa lei é sancionada. 13.696 de 2018. Acho que é importantíssimo assim, que a gente acesse, que a gente conheça, e especialmente porque ainda tem muita coisa a se fazer por ela e sobre ela. Então, assim, a gente chega num determinado momento assim, do nosso país que a gente precisa olhar para isso com a atenção e com a importância que isso merece, né? A lei aconteceu, a Lei Castilho está aí, ela precisa ser regulamentada, ela não foi ainda. Municípios e estados precisam fazer as suas políticas locais. A gente está falando de um plano macro, né? A gente vive num país de tamanho continental. Cada lugar tem a sua característica, tem seus formatos, tem as suas formas de trabalhar o livro e a leitura, seja nas escolas, seja nas bibliotecas públicas, seja nas bibliotecas comunitárias, seja nos quilombos, né? Lá em Quissamã, por exemplo, tem o quilombo da Machadinha, incrível, que tem um ponto de leitura ali, e eles fazem um trabalho incrível ali naquele quilombo. Então, assim, a gente precisa, gente, entender, especialmente no momento que a gente está vivendo hoje, né, pandemia, né, a gente tem um problema imenso pela frente, que é um problema da educação, né? As crianças ficaram fora da escola 2 anos fora da escola. Crianças em época de alfabetização estão com esse déficit. Tem mães que conseguiram fazer a alfabetização dos seus filhos, outras não, porque não sabem, porque não tem tempo, enfim, por milhares de motivos. A gente não faz a menor ideia do que isso vai ser daqui para frente. A gente não sabe isso. Mas vai ser um impacto importante. Vamos olhar a próxima edição, por exemplo, do Retratos da Leitura no Brasil, para ver o que vai ter acontecido em relação à educação. E aí, vem a nossa parte, porque a leitura, ela não só transforma mundos, ela não só traz pensamento crítico, ela não só faz com que o sujeito viaje sem sair do lugar, não é só isso. Ela consegue transformar o cérebro do ser humano, que ele, muitas vezes, consegue fazer com que uma transformação, né, que muitas vezes há essa transformação em todos os campos escolares, os campos pedagógicos, vamos dizer assim. Né? Há o IPL, o Instituto Pro Livro, da querida Zoara, que coordena o Retrato da Leitura no Brasil, fizeram recentemente o retrato da leitura nas bibliotecas escolares. Quem puder acessar, né, buscar na internet esse material que o Instituto Pro Livro produziu, consegue entender daquilo que eu estou falando. É incrível, porque escolas que começam a trabalhar a leitura em suas bibliotecas, a leitura com seus alunos, com a sua comunidade escolar, você vê uma melhora em todas as matérias, né? De português a matemática. Então, o livro ele tem esse poder e a gente precisa muito fazer com que ele chegue ao maior número de pessoas. Muitas vezes, um aluno de uma escola, ele
ele é resgatado pelo livro, mas a sua família não é. Como é que a gente faz? Né? São muitas perguntas que a gente precisa fazer para que essa roda comece a girar. Como é que a gente faz para que a família acesse literatura? Será que naquela biblioteca escolar, recentemente, inclusive, eu dei uma palestra sobre isso, né, sobre a biblioteca escolar, ela precisa ser só composta por livros das faixas etárias, que, aliás, é uma outra discussão, né? Das faixas etárias daquela escola? Não, não necessariamente. Como é que você conquista as mães, os pais, os responsáveis pela leitura para que essa roda continue a girar dentro e fora da escola, né? Por que a gente não pode ter livros adultos dentro daquele acervo para conseguir chegar naquela família, conseguir chegar na casa daquele aluno? As perguntas, gente, são inúmeras. A gente tem muito a caminhar, muito, mas a gente não para e a gente não desiste. E é para isso que a gente vive, né? A gente entende que essa, essa transformação não pode nunca parar de acontecer, né? Outra discussão, por exemplo, e aí quando a gente fala de literatura, internet, ou seja, conectividade e a comunidade, é que, assim, a gente já para pensar hoje que quando a criança, toda criança, adora os livros. Os livros são mágicos para as crianças. Elas adoram. E aí elas vão adorando aquele livro até determinada idade. Quando ela chega ali pelos seus 13, 14 anos, que as matérias de português elas vêm com um peso gigante, né? Isso é uma discussão que tem remexido muito à comunidade escolar, porque o livro para de ser aquele prazer, ele para de ser o mundo encantado, e ele começa a ser o bicho-papão. Eu tenho que ler isso para poder interpretar, meu Deus, se eu interpretar errado, aquilo vai dar errado, eu vou me dar mal na prova. E acabou. E aí, pá, cai uma pedra de concreto, de cimento, em cima da gente, e a gente para de gostar. E aí, com o tempo, a gente vai retomando, só que isso precisa de fomento, isso precisa acontecer em outras esferas, que não na escola. E aí o livro começa a não ser tão interessante assim. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente se adapta isso? Como é que o livro pode continuar sendo um instrumento, claro, de avaliação, mas também de lazer, de prazer? É importante. Como é que uma ideia ela não pode movimentar, por exemplo, uma escola para que o adolescente não comece a achar o livro como bicho-papão? Eu lembro que, há alguns anos, na Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro, a minha querida Simone Monteiro, ela tinha um projeto na Secretaria de Educação que era o Tuitaço Literário. E aquilo era incrível, porque todas as escolas estavam conectadas no Twitter, num determinado dia, numa determinada hora, para tratar de determinado tema. Então, assim, era um desafio lançado, sei lá, o livro X, aqui, vou botar. A Mochila do Pablo. Eu ganhei esse livro hoje, eu queria mostrar para vocês, da Semente Editorial. Então, a Mochila do Pablo, a gente lança como desafio para o Tuitaço Literário. E aquilo era lindo, porque as crianças e os adolescentes dos colégios públicos, tá, gente? Eles faziam parte daquilo. E eles movimentavam a rede social com aquilo. Isso é conexão, internet, leitura, né? E comunidade. E eram várias comunidades. Então, a gente tem uma responsabilidade. Eu acho que é isso. Eu costumo falar, e eu sei que eu estou falando muito, mas eu estou falando aqui numa gravação para vocês, e estou muito feliz por isso. De novo, obrigada, Estudo da Gás.
A gente tem uma responsabilidade, porque depois que a gente entende que esse fomento precisa acontecer, depois que você começa a olhar determinados espaços que vivem para isso, é nossa responsabilidade apoiar, enquanto poder público, enquanto sociedade civil, enquanto organização, enquanto entidade, né? Como é que essa roda gira, como é que a gente fomenta, como é que a gente aquece o mercado? Recentemente, eu iniciei uma parceria com uma livraria aqui no Rio de Janeiro, Livraria Argumento, e o Marquinhos Gasparian, que é o dono da livraria, ele precisava fazer com que a livraria se mantivesse viva. Não só a livraria dele, mas as livrarias de rua, né? Que na pandemia muitas fecharam, muitas editoras fecharam. Como é que isso também faz parte, né, do fomento à leitura? Caramba, vou procurar as empresas vão apoiar a minha causa, ou seja, vão comprar livros da minha livraria, mas o que eu vou fazer com esses livros? Eu vou doar para as bibliotecas comunitárias. E aí a minha parceria entra nessa, assim, com essa ponte, né, entre as bibliotecas comunitárias e esse projeto. E é incrível porque hoje no Rio, aqui no Rio, a gente já conseguiu levar livros de escolha dessas bibliotecas comunitárias, porque ele simplesmente não tira o livro da estante e encaixota e leva para aquela biblioteca. Ele pergunta para o gestor daquela biblioteca comunitária: que livro você precisa ir? Ela sabe o que busca, o que pega o adolescente pelo calcanhar, o adulto, a família, a criança, enfim. E a partir daquelas listas ele compra livros das editoras para poder entregar esses livros nas bibliotecas. Então, olha a roda, olha só o círculo que isso faz e fecha as cadeias do livro, né? Que são as mais maiores, que são 3, né? A cadeia criativa, né? Que são os escritores, os ilustradores, as pessoas, né? Que fazem parte do processo de criação de um livro. A cadeia produtiva, que é o mercado, né, editorial, livreiro, né, que é o pessoal da editoração, da diagramação, revisão, tradução, tudo isso. E a cadeia mediadora, que são as bibliotecas públicas, comunitárias, escolares. Então, assim, a gente começa a entender isso como missão e não tem volta. E não tem volta. Então, a gente precisa olhar para essa causa, né, que é da cultura. O livro ele é transversal entre a cultura e a educação, né? A biblioteca escolar ela tem um olhar mais pedagógico daquela literatura, daquele acervo, né? A biblioteca pública é equipamento cultural, muitas vezes o único equipamento cultural que existe naquela cidade. Então, o livro é tratado, sim, de outra forma, de uma forma mais subversiva, para que o sujeito entenda, cresça e se transforme a partir daquilo, né? A partir daquela experiência que é mágica, que é quase mística, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso. E aí agora, a gente, além de tudo isso, a gente tem aulas online. Isso aqui, agora que eu estou fazendo com vocês, né? Em outros tempos eu estaria em Volta Redonda, né? Como estive algumas vezes na Bienal do Livro de Volta Redonda. A gente tem crianças fazendo aula online, fazendo aula de educação física online, né? Eu sou avó, meu neto, né, da rede pública municipal aqui do Rio de Janeiro, ele está lá, agora vai voltar, mas ele até agora estava isso, era fazendo exercício em casa, ligando o computador, ele já tem outra lógica, uma criança pequena de 6, 7 anos, ainda não tinha tanta manha, por exemplo, para um mouse, para mexer num computador. Agora não, ele sabe, não, olha, ele fala com a tia, coloca no mudo para que o outro aluno consiga ouvir a professora. Isso gerou essa lógica, já foi introjetada na mente dessas crianças. Então não tem mais volta, não tem mais volta. A aula
presencial vai voltar, né? Essa pandemia vai acabar, mas isso não vai ter volta, não tem mais. Então, a gente precisa muito, mais do que nunca, trabalhar com a conexão. Outro exemplo que eu tenho para trazer para vocês é que em algumas cidades do Brasil, o que aconteceu? Muitas comunidades, muitas famílias que tinham os seus filhos na rede pública, né, nas redes públicas municipais daquela cidade, não tinham computador em casa, muitas vezes não tinham internet, a pandemia dizimou muita coisa, né? As pessoas ficaram sem poder de ganho, de trabalho, e muitas vezes não tinha internet, ou não tinha luz, ou não tinha computador, enfim. E o que muitas cidades fizeram? Opa, peraí, tem uma biblioteca pública aqui. Essa biblioteca ela pode servir de apoio para aquelas crianças. E incrível, porque aí aquelas famílias que não tinham acesso à internet nas suas casas, ou não tinham computadores, enfim, preparados para aquilo, elas levavam a sua criança para dentro da biblioteca e ela fazia aula online dali. Muitas vezes, 2 crianças para um computador só, uma criança para o computador, muitas vezes a própria sociedade civil se vê envolvida naquilo e doa computadores para aquelas bibliotecas que precisam hoje dar apoio às escolas que estavam fechadas. Então é isso, gente, assim, é um caminho sem volta, é um caminho sem volta. A gente agora precisa, mais do que nunca, conectar livros, pessoas, transformar esse gap que a gente vai ver daqui a alguns anos, a próxima geração que a gente não faz ideia do que vai acontecer. A gente vai precisar muito transformar o livro como um personagem principal na cultura e na educação da sociedade, mais do que nunca, sabe? É assim, importante, muito importante falar sobre isso, e em algum momento eu espero muito interagir com vocês, né? Enfim, espero estar rapidamente, né, em breve, aí em Volta Redonda, para poder trocar sobre isso com vocês, que estão hoje aqui assistindo a essa mesa, né, esse debate sobre conexão e literatura e comunidade. A gente, quando olha para trás, né, há anos a gente fala sobre isso, né, a gente fala sobre a gente precisa fomentar a leitura, os adolescentes, não sei o que lá, as bibliotecas precisam ter apoio do poder público, trabalhar com as incidências em políticas públicas, né, precisa ter internet nas bibliotecas, até 2020. Agora, a urgência disso triplicou. Isso é muito grave, gente, assim, isso é muito sério. Então, quanto mais a gente, hoje, tomar consciência, né, da importância disso agora, para tentar minimizar esse impacto dramático que a sociedade vai sofrer, especialmente as crianças, sabe? Melhor. A gente precisa tomar consciência e tomar pé disso rapidamente. A gente precisa olhar para o nosso bairro, para o nosso entorno, né? Fazer aquele mapa, eu adoro aquela coisa dos mapas afetivos, né? Fazer um mapa afetivo do seu entorno e se perguntar, opa, peraí, há alguma iniciativa de leitura por aqui? Se há, poxa, vamos lá, o que eu posso fazer aqui para colaborar? Eu tenho algum livro em casa que eu posso entregar aqui? Será que ela está precisando de mais literatura infantil? Como é que eu faço para ajudar isso? Como é que eu me junto? Como é que eu faço como é que agora que se chama? Vaquinha virtual.
né? E aí, olha de novo aí a conexão ajudando, a internet ajudando os livros e os leitores, né? A juntar o livro e o leitor. A gente precisa olhar passo a passo para o nosso entorno e ver assim, onde que a gente pode fazer alguma coisa por esse lugar. Se não existe, como é que a gente traz? Como é que a gente começa a olhar para os contadores de histórias da nossa cidade, do nosso bairro? Como é que essas pessoas podem colaborar no fomento à leitura da minha instituição, ou da minha garagem, ou da minha sala, que eu abro para oferecer leitura? Né? A gente tem um exemplo aqui no Rio, no Rio não, em Duque de Caxias, né? O pessoal do Tecendo uma Rede de Leitura, Maria Chocolate, que começou, né, abrindo a porta dela para que as crianças pudessem ter acesso à leitura. A gente tem aqui no Rio a Associação Meninas e Mulheres do Morro da Mangueira, com a Kelly Lousada, o Beethoven, queridíssimos, que fazem um trabalho lindo para aquela comunidade. Eles olham para a escola, eles olham para as casas daquela favela, eles se associam às escolas, àquela escola de samba da Mangueira, eles se movimentam dentro daquela comunidade para fazer acontecer a mágica do livro com leitor. Milhares de outros exemplos eu posso dar. A Biblioteca Wagner Vinícius, lá em Rio das Pedras, né, pelo Zid Seta, né, o Carlos Honorato. A gente tem muita gente muito boa realizando. Recentemente, eu estava conversando com a Vanessa e da Biblioteca Ler e Saber na comunidade, aqui na comunidade Congonha, que ela entendeu assim, caramba, o que eu posso fazer para os jovens entrarem aqui na biblioteca comunitária? O que essa garotada aqui gosta, que mora aqui nessa favela? Eles adoram futebol. Vão montar uma escolinha de futebol da biblioteca. Poxa, caramba, tem um rapaz, tem um garoto, sei lá, de 10 anos, que é um gênio do xadrez. Ele vai ser o meu monitor, ele vai ensinar xadrez para as outras crianças. Sabe? Então, assim, o nosso olhar, nós que amamos o livro, entendemos o livro como um objeto de transformação social, a gente precisa estar com um olhar mais, mais atento, sabe, com uma lupa maior, né, para entender assim, o que nós podemos fazer agora, porque essa é a urgência. Eu posso colaborar para colocar um Wi-Fi na biblioteca que eu sei que tem aqui pertinho da minha casa? Opa, quanto é que é para colocar um Wi-Fi aí, um chip da internet? Não sei. A gente precisa começar a se perguntar. Mais perguntas do que respostas. Então, gente, assim, o que eu tenho a dizer para vocês, um monte de coisa, né, que eu falei, mas que eu preciso dizer que 2021, a pandemia não acabou. A questão do livro da leitura é mais urgente do que antes. E que a gente precisa olhar ao nosso redor, encontrar os nossos pares. Quem são os nossos pares? Quem pode estar comigo, né? Quem pode estar comigo nessa trincheira, nessa luta pela leitura como direito humano, pela leitura como transformação social. Vamos olhar para essas pessoas. Eu tenho procurado fazer isso, porque não é fácil. A gente muitas vezes se cansa, porque é um caminho que não é fácil. Aí quando eu olho lá atrás, lá no início, quando eu comecei a falar com vocês sobre, né, meu tempo de livreira, nossa, gente, eu trabalhava com leitores. Não, a gente tem que olhar para os não leitores, a gente tem que olhar para essas pessoas que precisam, para que a gente consiga transformar uma sociedade. E eu digo a gente é muita gente, é gente no país inteiro fazendo isso acontecer. E as pessoas precisam ser valorizadas, assim como o Instituto da Gás, aí pertinho de vocês, fazendo uma Bienal do Livro, que esse ano, né, virtual,
mas na periferia de Volta Redonda, é lá que elas realizam. E isso é lindo. Assim, se eu posso, sei lá, fechar essa conversa, né, esse papo com vocês, que eu espero que a gente em algum momento troque, né, a hora que se for para o ar, alguém vai me avisar, vocês vão botar comentários, não sei, eu vou tentar responder, enfim, porque essa troca é muito importante, né, e a gente está acostumado a isso, né, andar por aí falando com as pessoas, né, isso é o que a gente mais sente falta nesses momentos. Mas o Dagás não deixou de fazer por causa da pandemia, ele está fazendo de forma virtual, assim, e isso é incrível, parabéns. Mas, assim, se eu posso pensar numa forma de deixar, assim, um suspiro de pensamento para nós, né, para vocês, para mim, para todos nós, eu hoje peço que a gente comece olhando para o nosso entorno e vendo o que é que a gente pode fazer em relação ao fomento à leitura. Só isso, gente. A gente já vai diminuir o impacto, o gap educacional, cultural que as pessoas vivenciaram, né? E ainda estão vivenciando nessa pandemia. Acho que hoje é a melhor coisa. Encontre seus pares. Vamos nos encontrar. Vamos encontrar os nossos pares. Porque isso é uma briga boa de fazer junto. É isso, viu? Um grande beijo. Um beijo para todo mundo. Beijo da Gás, Márcia, Marinês, Juliana, que me ajudou nessa questão logística aí de internet e tudo mais. Estou à disposição. Marinês, Márcia, e, enfim, outros parceiros, né, de Volta Redonda, podem me acionar. Eu estou à disposição para trocar ideia, para dar sugestões, para ouvir sugestões. Isso é o mais importante hoje. É isso. Ninguém solta a mão de ninguém. E a gente vai fazer a gente vai virar esse jogo da leitura no país. A gente precisa de uma sociedade melhor, mais crítica, mais justa, né? É isso, gente. Um beijo grande, estou à disposição e até a próxima. Espero muito em breve encontrar vocês pessoalmente para poder dar um abraço muito apertado. Beijo!